Bom dia, senhor. Fala, Matias, tranquilão? E aí, pessoal? Ah, Então, Bom dia, senhor. oi? Tu já escutou Buckethead? Nossa, cara, por nome assim, qual que é a banda? Ou essa é a banda? Não, é o cara. Só o cara, é o Buckethead. Ele Nossa, usa uma máscara e ele tem um, literalmente ele tem um bucket na. tá? Depois vai ser disponibilizado. Então, hoje como vai funcionar a dinâmica, né? A gente vai tanto usar a apostila de sociologia, então peço aí que os senhores a tenham em mãos, e também eu fiz alguns PowerPoints para facilitar então a explicação. Se tudo correr dentro do previsto, assim, é capaz de eu acabar a aula aí, então, porque teoricamente vai até meio-dia, né? Então acabar um pouquinho antes do meio-dia, tá certo? Gostaria que vocês participassem para ficar um pouco mais Yes, interativo. sir. Oi? Bom, obrigado, tá bom. Ai. Ô, Bianca, manda um outro beijo para ela também. Fala que eu tô com saudade dela se opor é, às minhas ideias. Mando sim, senhor, Amanda, pode você está deixar. querendo causar discórdia, né? Já querendo falar sobre Monteiro Lobato, essas coisas assim. Calma, vamos com calma, vamos desde o início, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Nós iremos trabalhar, então, sociologia, tá? A atividade 2, que fala, então, sobre o conceito de raça, etnia e sobre racismo. Tá? Já antecipando aqui um pouquinho, antes de nós entrarmos na parte mais polêmica desse tema, o que eu fiz aqui para facilitar? Vocês, provavelmente, eu espero que vocês tenham visto lá os vídeos que eu tinha colocado, que eles explicam bem sobre a questão de raça, o termo da raça e tal, mas mesmo assim, então, eu vou trabalhar esses conceitos com vocês, falar, então, na hora que a gente chegar no racismo, vou abordar aqui um pouco, né, alguns movimentos históricos que nós tivemos que tiveram políticas raciais, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre o racismo no Brasil e no finalzinho vai ter um espacinho aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu gostaria então da participação de vocês. Não tenham medo de se manifestar e tudo, e se eu ficar só falando aqui, fica chato, a aula não fica dinâmica, tá certo? Também, caso você não queira falar, mas queira se manifestar, o chat está aberto, tá? Então, vocês têm aqui total autonomia e liberdade para participarem das Ô, aulas. senhor, Oi, antes de começar, o que você tá fazendo de da hora na quarentena? eu, É, cara, infelizmente não estava lendo o tanto que eu gostaria de ler, mas no começo da quarentena, eu estava estudando xadrez, né, que eu gosto bastante dessa arte nobre, então eu estava estudando xadrez, daí me encheu a paciência estudar xadrez, eu comecei a assistir série. Então, basicamente, eu estou eliminando as séries que eu precisava assistir. E agora, né, que voltou às aulas, estou fazendo essas coisas da escola, né, da escola e da faculdade, que na faculdade eu continuo com as aulas normais. ô, senhor, Beleza? que série você tá assistindo? Depois a gente fala sobre isso. Agora vamos voltar para a aula. Tá bom. Eita! Mas se der tempo, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, na apostila de vocês, galera, como eu estou usando a apostila online, deixa eu. Apostila online não. Como eu estou usando a formato PDF da apostila, aparece para mim como sendo página 4, mas eu não sei se bate para vocês essa página. Mas é aqui na atividade 2 que fala sobre raça, etnia e racismo. Tá?
Vamos lá, então, para os slides primeiro. Então, começar a falar sobre o conceito de raça. Então, geralmente, quando a gente vai falar sobre raça, etnia, racismo, você escuta, né? Muita gente fala assim, não, usar o conceito de raça é errado, não, o certo é usar o conceito de etnia. Se vocês assistiram lá o vídeo do professor da USP, o Demetrios Magnoli, ele bate muito nessa tecla, que é a necessidade de se usar o conceito de etnia dentro das ciências humanas e não usar o conceito de raça. Contudo, né, conceitualmente, raça não é errado. Você usar a questão da raça, né, você não é errado, mas você precisa entender a origem desse conceito. Então, o conceito de raça, daí, por exemplo, a Betina pode explicar melhor do que eu aqui, ela pode ser utilizada nas ciências biológicas, porque é um conceito próprio, é um conceito que a gente fala caro das ciências biológicas. A questão que a gente vai ter dentro do uso do conceito de raça dentro das ciências humanas é que, se nós pegarmos aqui a sociologia, como a gente já trabalhou ano passado e trabalha esse ano, se nós formos analisar dentre as outras disciplinas que nós temos, né, a sociologia é uma matéria muito nova, tá? É uma disciplina muito nova. Então, alguns conceitos que ela utilizava, principalmente na área da antropologia, eram necessários, ela acabou pegando esses conceitos de outras ciências, conceitos já existentes de outras ciências. E se nós formos nos remeter lá no pensamento positivista, nós temos que Comte, quando ele estabelece as ideias do positivismo no geral, ele vai se aproximar tanto das ideias darwinistas, que vem das ciências biológicas, quanto das ideias da física. Então, a gente já percebe aí que quando a sociologia ela surge, né, a aproximação que ela tem, né, desses conceitos da biologia, né? Até mesmo que eu tinha comentado em outros momentos, que o positivismo ele vai acabar criando a tese do darwinismo social. Então, o conceito de raça, como eu já acabei de falar, ele tem a sua origem nas ciências biológicas. Até mesmo porque a gente precisa classificar as coisas, né? Eu acho que hoje é bem mais utilizado, em vez de raça, espécie, mas aí é o campo da Betina, eu não vou interferir nessa área, também não vou tentar me fazer aí de biólogo, né? Então, o que vai acontecer? Se nós formos puxar o conceito de raça para ciências humanas, nesse caso para a sociologia, e dentro da sociologia a antropologia, o que acontece? Eu percebo que há diferença entre os grupos de pessoas. Então, eu percebo que o europeu ele tem certas características, o asiático ele vai ter outras características e por aí vai. Como é que eu explico e como é que eu classifico essas diferenças? Tanto diferenças físicas quanto diferenças culturais. Tá? Então, os primeiros antropólogos, nós podemos falar assim, eles vão utilizar o conceito de raça da biologia. Tá? Então, a raça aqui, ela utiliza propriamente, os critérios utilizados são critérios físicos e biológicos. Então, aqui, voltando ao que eu estava falando, o conceito é utilizado para classificação dos indivíduos, tá? E essa classificação, ela é feita por meio de aspectos biológicos, entendeu? Então, quando eu falo sobre raça, eu levo em consideração a cor da pele, a estrutura óssea, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Eu não levo em consideração o aspecto cultural. Tá? Eu não levo, por exemplo, em consideração aqui a questão da religião, eu não levo em questão da formação histórica desse grupo de indivíduos. Eu só considero
meramente os aspectos físicos e biológicos, tá certo? Aí qual que é a grande questão? Porque se nós formos levar ao pé da letra, né, quando a gente vai falar sobre raça humana, tá errado falar que existem diversas raças humanas, porque na verdade só existe uma raça, só existe uma espécie humana, tá? Então, teve períodos mais antigos que se você no mundo você poderia ter duas espécies de seres humanos convivendo, por exemplo, os Neandertais e os Sapiens que conviveram por um período, né, juntos. Mas com o passar do tempo só ficaram os Sapiens, né, tem até uma subdivisão, sei lá como funcionam essas questões assim, mas então hoje a gente só vai falar que é uma espécie humana, que são os Homo sapiens, só. Tá certo? Então, eu não posso falar que, por exemplo, a pessoa que tem uma pele mais escura do que a outra, ela é de uma outra raça. Com isso, né, com o passar do tempo, então as pessoas elas foram percebendo que a utilização do conceito de raça para classificar os seres humanos era errôneo, né? Não pegava bem. É a partir daí, então, que na sociologia e na antropologia, nós passamos, então, a utilizar o conceito de etnia. Então, aqui, como está falando, é um conceito próprio da sociologia e da antropologia, que também busca ter o conceito, tanto o conceito de raça quanto o conceito de etnia, tem o mesmo objetivo, que é classificar as diferenças culturais humanas, classificar o ser humano. Só que, voltando à questão da raça, eu classifico por critérios físicos e biológicos. Agora, na questão da etnia, a classificação se dá de outro modo. Agora, os critérios são critérios sociais, também tem os critérios históricos e culturais. Então, por exemplo, para definir uma raça, eu não levo em consideração o idioma, eu não levo em consideração os costumes, eu não levo em consideração as tradições. Mas, por exemplo, para falar sobre etnia, eu considero. Então, veja que aqui a etnia, como posso falar assim, a grosso modo, é mais amplo, tá? E possibilita, dentro da compreensão antropológica, menos falhas para entender um grupo. Então, vejam bem que agora, quando eu falo sobre grupos étnicos, né, eu vejo aqui que eu posso ter mais do que um grupo étnico. Na verdade, existe uma pluralidade de grupos étnicos. Se nós formos pegar aqui o Brasil, nós só pegar, por exemplo, dentro da população indígena brasileira, você vai ter diversos grupos étnicos nessa população. A gente fala muito, quando a gente vai abordar sobre esse tema, a gente comenta muito sobre a miscigenação, né, no Brasil e tal. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, só no Brasil, a gente tem uma pluralidade inimaginável de grupos étnicos. Tá? Então, aqui eu separei para vocês alguns grupos generalizando. Né? Os caucasianos, que seriam os brancos, você tem os árabes. Por exemplo, uma coisa interessante aqui é que, geralmente, nós colocamos no mesmo grupo os árabes e os muçulmanos. Só que há uma diferença há uma diferença étnica entre os árabes e os muçulmanos. A saber, não necessariamente um árabe será um muçulmano e vice-versa. E uma das características, eu lembro da época que eu estava vendo, uma das características que distingue bastante os árabes dos muçulmanos é a própria forma de se vestir. A vestimenta. Então, veja que aqui, na hora que eu considero para definir uma etnia, olha, a vestimenta se trata de um costume. Até mesmo a questão histórica dos árabes, da região onde eles ocupavam e tudo, eu levo. Então, as tradições, a parte histórica, eu levo em consideração aqui para a formação desse grupo étnico. Tem uma pergunta aqui também eu tenho os asiáticos, né? Antigamente, quando a gente falava sobre raça, para vocês verem, eu não sei se vocês já chegaram
a preencher aqueles formulários que falavam assim, qual raça você se considera? Aí você tinha na folha assim, branco, pardo, preto ou amarelo, tá? Amarelo, para mim, brincando aqui, seria se você pegasse alguém dos Simpsons, né? Aí sim você tem lá os caras que são amarelos. Mas, porque os asiáticos, eles eram considerados como amarelo. Então, veja aqui como para definir uma raça, se for analisar a cor da pele deles, não tem nada a ver com amarelo, por aí vai, mas eu pego alguma característica e tento jogar lá para classificar quando eu for tentar pegar raça. Agora, na etnia, de novo, batendo nessa tecla, eu não preciso apenas desses elementos biológicos, tá? Eu posso utilizar esses elementos biológicos, mas eu levo mais em consideração os elementos sociais e culturais. Aí nós chegamos já no primeiro ponto de conflito, que a Amanda já antecipou aqui, que seria falar sobre os afrodescendentes. No caso aqui, eu estou utilizando no Brasil, né, que no Brasil e no mundo, né? Embora você tenha os afrodescendentes, que são aqueles que, como o próprio nome já auto-explica, né, que descendem dos africanos que vieram por causa da escravidão, mas dentro calma aí, eu acabei de mexer aqui, perdi a linha de raciocínio. Mas dentro disso há uma séria discussão sobre qual que é o termo que você deve usar. Entre outras palavras, qual que é o termo politicamente correto, tá? Quando a gente for falar sobre o racismo, eu volto sobre essa questão do politicamente correto. Mas o grande debate o certo é falar negro, vamos supor na questão do afrodescendente, tá? O certo é falar sobre negro, preto ou afrodescendente? Qual que é o termo étnico melhor, para não ser ofensivo? Aí, como eu falei, é uma briga, porque nem mesmo dentro do movimento você tem uma visão, como posso falar, conciliadora. Por quê? Há grupos, né, que vão defender que o termo politicamente correto seria o termo afrodescendente, né? Se a gente fosse pegar aqueles grupos que defendem mais a questão de tirar as conotações pejorativas dos termos ao se referirem dos negros, dos pretos ou do afrodescendente. Porque quando eu falo, por exemplo, preto, a palavra preto tem uma conotação muito ruim. Então, a maioria dos grupos, né, dos movimentos, né, que defende os interesses afros, não gostam do termo preto, tá? Por causa que se refere justamente à cor. Geralmente, outrora, como se referia ao termo preto, era meio que pejorativo. Para vocês verem como os conceitos mudam, historicamente. Gustavo, já respondo a sua questão, tá? Para vocês verem como essas questões mudam historicamente, hoje a gente usa muito o termo mulata ou mulato para falar aquela pessoa que não tem a cor de pele tão escura assim, né? Mas só que dentro da origem do termo mulato, ele era usado pelos europeus para xingar os escravos, tá? Ou para xingar os filhos bastardos que eles tinham com os escravos. Por quê? Mulato vinha de mula. Tá? Mulato nada mais era o escravo que servia como mula, que só servia para trabalhar e carregar peso. Daí a gente vai ver a formação. Tá, Rafa, eu já volto aí a questão. Eu ainda não cheguei dentro do racismo. Eu vou também abordar essa questão aí do racismo. Daqui a pouco eu já leio as questões de vocês, só deixa eu fechar o raciocínio aqui. Então, hoje é uma questão comum você falar aquele mulato, aquela mulata. Mas se a gente for pegar a origem da palavra, era para chamar os negros de mula, tá? Os negros, ou os africanos, ou os afrodescendentes. Eu, geralmente,
eu, professor Emílio, geralmente uso mais o termo negro. Eu não vejo conotação pejorativa, eu não vejo nenhum critério que menospreze ao falar negro, tá? Mas, geralmente, quando eu tenho uma conversa um pouco mais coloquial e tudo, eu prefiro usar, então, o termo que a maioria da academia usa, que é afrodescendente ou afro. Tá? Geralmente, aqui, se eu não me engano, aqui, se não me falha a memória, negro mesmo, eles usam mais para falar sobre o originário da África. Quando a gente vai falar no negro dentro do Brasil ou de algum outro país que descendeu da África, a gente fala, então, de afrodescendente. Mas eu, como minha postura, eu uso o termo negro por não ver conotação pejorativa. Tá? E quando a gente for falar sobre racismo, há uma sutil diferença, tá, entre você ter entre você fazer algo com um caráter pejorativo e não, é uma linha que não tem bem tênue disso. Aqui o Gustavo perguntou, negro por si já considera uma pessoa afrodescendente? Sim. Por isso que é complicado quando a gente vai falar sobre o conceito, né? Porque eu posso me referir ao negro como sendo afrodescendente ou ao negro originário da África. Então, o termo negro é mais abrangente, tá? Como eu falei aqui, eu utilizo o negro de uma forma geral, tá? Eu particularmente não faço essa diferenciação entre o afrodescendente e o negro. Porque na minha visão, assim, o fato de eu ser um afrodescendente não me torna menos negro do que um africano, né? Uma pessoa originária da África. Então, acho que como grupo étnico, né, a questão cultural e tudo, a gente pode depois... é a mesma coisa, se a gente pegar os caucasianos, que em tese seriam os brancos, a gente pode ver que, por exemplo, o alemão, ele é diferente... se a gente pegar, por exemplo, os alemães como um grupo étnico, eles são diferentes, eles têm características diferentes do polonês, do russo e por aí vai. Então, assim, dentro dessa grande categoria, né, aqui, eu tenho diversas subcategorias. Então, eu prefiro falar, então, o termo negro, tá, numa forma geral, para se referir de toda essa categoria, e falar que dentro ainda da etnia negra, por exemplo, eu tenho subetnias, porque eu posso ter, por exemplo, os negros dentro da África do Sul, que tem outros, por exemplo, os Maçais, que é uma tribo, agora eu não lembro em qual país que fica, né? Eu posso falar que aquele grupo étnico tem outros costumes, tem outra religião, mas eles fazem parte de toda uma outra classe mais ampla, que seriam os negros. Isso é a explicação que eu uso, que eu dou. Você pode ver que tem alguns antropólogos, alguns outros cientistas que usam diferente, preferem um termo mais técnico, né? Ou falarem, os africanos, ou falarem, os afrodescendentes, entre outros. Tem gente que não gosta de usar o termo negro. A Rafa falou que deu um probleminha na live dela, mas eu tenho uma dúvida. Na teoria, só existe racismo negro? Rafa, deixa eu ver se eu estou entendendo. Na sua pergunta seria o seguinte: só existe racismo contra os negros? Se for essa pergunta, não. Tá? A gente vai chegar aqui, então, vamos pular para o slide. Quando a gente fala sobre o racismo, muitas vezes a gente atrela o racismo aos negros, mas não necessariamente o racismo é contra os negros. Eu vou segurar um pouquinho a resposta aqui, que tem mais uma pergunta, e daí eu já falo, mas agora que eu vou falar sobre o racismo, eu vou esclarecer melhor a sua questão. A Amanda Cardoso perguntou, tem problema em usar a palavra moreno? Como eu falei, pessoalmente eu não vejo problema. O que acontece? Você tem um grupo hoje, dentro do movimento negro, dentro dessa visão da etnia negra, que tem muitas questões com palavras que buscam aquilo que eles chamam de embranquecer o negro. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala moreno, é porque a gente quer falar assim, e aí depois tem algumas características dentro do racismo do Brasil que vai ser abordado também, é assim, eu acho que pega mal chamar ele de negro. Né? Pegaria também totalmente mal, chamar ele a pessoa de preto. E como eu não tenho uma forma mais saudável de chamar, aquele moreno, ou aquela morena,
né? Tem pessoas que não ligam, tá? Não acham errado. A grosso modo, não é errado. Mas o problema é que algumas pessoas veem a utilização do termo moreno como uma forma de embranquecê-la, tá? Aqui, eu estava falando sobre essa questão do moreno e tal. Tem uma música que é muito interessante, não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram, busquem ouvir ou ler a letra, que é uma música que a Sandra de Sá canta, que chama Sarará Criolo, né? Porque o termo criolo, aí, gente, sério, nunca na vida de vocês usem o termo criolo. Tá? O termo crioulo é extremamente preconceituoso, e se você pegar uma pessoa mais brava, uma pessoa que é poucas ideias, se você chamar crioulo, se você chamar ele de crioulo, aí você tem uma grande probabilidade de apanhar, tá? Embora que o termo crioulo já é considerado um termo racista preconceituoso, que também era um termo que os europeus chamavam os negros. Agora, a origem e o significado do termo, eu não lembro, me fugiu da memória. Senhor, os crioulos eram os filhos dos espanhóis nascidos no Brasil, se eu não me engano. Não, é que assim, de novo, aí tá, tem uma diferença entre o crioulo que os portugueses chamavam e os crioulos da América Espanhola. Tá? Que realmente, dentro da América Espanhola, esses eram os crioulos. Ok? Mas dentro da América Portuguesa, no caso aqui no Brasil, o termo crioulo era usado de outra forma. Ok? Tá bom, Qualquer entendi. coisa, na próxima aula, eu pego aqui e trago para vocês, tá certo? Para facilitar. Mas, gente, nunca usem esse termo. Tá? É extremamente ofensivo. É que nem no inglês, porque foi a questão do politicamente correto surge a partir dos Estados Unidos. Que é um termo que é muito... Você vê muito o rapper usando, assim, como gíria, é o termo nigga, né, se eu não me engano. Que agora me falhou também a memória sobre essa questão. Se você usar ele fora de contexto, tipo de uma brincadeira entre os próprios negros, ou sobre o nigger, né, entre a própria comunidade, tá? Se você tirar ele de contexto, por exemplo, um branco chamar um negro de nigger, é a mesma coisa aqui no Brasil, um branco chamar um negro de crioulo. E os caras partem para cima mesmo, é complicado. Aí os rappers acabaram transformando esse conceito, mas que não vem aqui ao caso abordar. Tá? Então, Amanda, a palavra moreno, não, a princípio, para te responder, não tem problema. Mas a questão é que tem algumas pessoas que se sentem desconfortáveis porque sente que você está tentando embranquecer por ter vergonha de chamá-la de negro. Tá certo? Aqui eu fui falando e fui esquecendo de falar algumas partes que seria importante vocês grifarem na apostila. Então, é importante aqui logo no comecinho do capítulo, né, do módulo, vocês grifarem essa parte. Ó. Raça, portanto, é uma categoria construída há pouco tempo, e não dentro da sociologia, né, e não tem muita relação com a natureza humana, mas com a interpretação acerca da diversidade. A desigualdade humana é liga mesmo, né? A desigualdade humana também deveria ter como origem natural a noção de raça, e a noção de raça tornou-se uma explicação biológica para a diversidade cultural humana. É uma outra parte também interessante vocês grifarem no texto. Daí aqui, né, o autor do texto já vai jogando para o cenário brasileiro, né? Então, vê-se no Brasil e no mundo que o cotidiano está repleto de atitudes preconceituosas, racistas, e que muitas vezes são encaradas como certa naturalidade. Então, aqui a gente volta para o slide para falar um pouquinho aqui de novo sobre o racismo. Então, lembra quando a gente trabalhou preconceito e preconceito? Então, o racismo ele é um preconceito relacionado, ligado ao conceito de raça, né? Então, eu não consigo ver uma pessoa que é racista, ela não entende essa questão de grupo étnico, ela trabalha com o conceito de raça. A título de curiosidade também, se a gente pegar, por exemplo, para ver a utilização do conceito de raça,
muitas legislações, muitos formulários, até assim, se pegar leis que são de 1880 e pouco, 1980 e pouco, até perto dos anos 2000, é apresentado ainda o termo raça, né? Não se usa o termo etnia, né? Então, se tem também um uso meio que político e social do conceito de raça. Fechado parênteses, voltando aqui, então, no racismo, o que acontece? Lembra que eu tinha comentado com vocês que no preconceito eu tenho uma noção de inferioridade, né, de superioridade e inferioridade, na qual aquela pessoa que se vê como superior vai humilhar aquela pessoa que ele tem como inferior. Então, nessa questão, o que o conceito de racismo nos vem a falar? Que trata-se de um preconceito ligado a uma superioridade racial. Então, toda vez que eu estabeleço o primeiro conceito de raça do que o conceito de etnia, ou até mesmo falar, eu entendo que existem diversos grupos étnicos, mas falar que existe um grupo étnico que é o melhor de todos e que os outros deveriam ser subordinados a esse, já volto, Rafa. Tá? Então, aqui a Rafa pediu para voltar no slide. Então, enquanto isso, eu vou continuar falando. Então, quando você tem aí essa ideia de que essa noção que uma raça se torna superior à outra, que as inferiores devem se subordinar a ela, a gente já tem aí a questão do racismo, tá? Rafa, posso voltar para o slide do racismo ou você ainda está copiando alguma coisa sobre etnia? Tá certo. Daqui a pouco eu volto, então, sobre o da etnia, para você pegar aqui, só para eu poder pontuar aqui algumas coisas. Então, como eu já falei, essa questão da crença da existência de uma raça superior, e qual que é toda a problemática do racismo? É que o racismo foi utilizado como argumento histórico, tá? E como argumento plausível para diversas atrocidades na história da humanidade. Aqui eu separo 3, tá certo? Mas a gente pode falar outras aí, tá? Primeiro, a escravidão dos negros, numa forma geral, até mesmo as outras escravidões, porque se você pegasse, por exemplo, o Império Romano, que se sustentava, né, através de uma economia escravocrata, eles escravizavam aqueles que eles consideravam como bárbaros, aquelas pessoas que eles consideravam como inferiores. Então, a gente pode até falar lá que o princípio da escravidão ali já tem uma questão racial, né? Veja que assim, o romano é superior aos outros, e aqueles que não se subordinam a mim eu posso escravizar. Você vai ter até um discurso, né, que vai falar que você pode escravizar o negro porque ele já está condenado para o inferno, né, porque o negro não possuía alma, por isso que ele tinha essa cor de pele, né? Tá certo, Rafa. Você tinha aí, você tinha uma visão, por exemplo, que foi muito forte aqui no Brasil, que para o Brasil se tornar melhor, você tinha que embranquecer a população, tá? Eu percebi aí que vocês estavam tendo aula de genética em biologia. Então, foi uma teoria, vejam aqui, estruturada por cientistas, que falavam assim, se você começar a casar brancos com os negros, a tendência é que esses descendentes vão se tornando cada vez mais brancos. Tá? Para vocês verem aqui os absurdos do que tiveram. E, dentro da história recente da humanidade, nós teremos o Holocausto, né, que foi uma das piores barbáries feitas pelo ser humano. E aí, Rafa, vem naquela pergunta que você falou. Não existe só o racismo contra o negro. Por que aconteceu com o Holocausto?
Qual era o grupo que estava sofrendo preconceito? Os judeus. Tá? Então, se falava que utiliza-se de novo o conceito de raça. Aí, então, Hitler, ele pega e fala assim, olha, o alemão, é a raça mais pura que tem, porque descende dos arianos, da raça ariana. Então, todas as raças que não sejam os arianos são inferiores. E a raça dos judeus, né, os judeus são os mais inferiores possíveis. Tá certo? E se você pegar e analisar sobre o Holocausto, né, dentro do nazismo, você vai ver que o aspecto que eles usavam para definir um judeu de um não judeu era tamanho de nariz, tamanho do crânio, né, altura, era tudo aspecto físico, biológico. Né? Você não tinha outras questões para você analisar como sendo parte da nação judaica, né, ou da etnia judaica. Hoje, quando a gente fala sobre os judeus, como grupo étnico, nós temos uma série de outros valores que são colocados. Né? Tanto, por exemplo, tem, como a gente pode falar assim, tem certos artistas que falam, tal artista ele é judeu, mas ele não pratica a religião em si, mas só porque ele se mas a gente pode falar que ele é judeu porque ele se caracteriza com esse grupo étnico, né? Provavelmente é descendente de judeus e tal, que faz com que ele pertença a esse grupo étnico. Aí nós teremos o apartheid, né, na África do Sul, que proibia o casamento de negro com os brancos. Né? O apartheid era uma política de segregação. Se nós pegarmos aí nos Estados Unidos, né, nós teremos também uma política de segregação em que os negros eles tinham que andar no banco de trás dos ônibus, tinha uma ala exclusiva para os negros, então os negros não podiam se misturar com os brancos. Você tinha também uma lei, isso era lei, veja como eu estou falando, o argumento racista estruturou muitas políticas esdrúxulas. Você tinha uma lei que se o ônibus estivesse lotado e entrasse um branco no ônibus, o negro tinha que dar lugar ao branco nesse ônibus. Era totalmente surreal. O negro não podia usar o mesmo banheiro do que os brancos, né? Então, a partir daí você começa também a ter algumas pessoas que vão lutar por melhores condições. Daí você tem nomes como Nelson Mandela, que foi um dos responsáveis pelo final do apartheid na África do Sul. Você vai ter o Martin Luther King nos Estados Unidos, Malcolm X também nos Estados Unidos, e diversos outros nomes também. A única questão é que quando a gente fala sobre o racismo, acaba sendo mais visível, né, quando a gente vai falar sobre o racismo, a questão dos negros. Mas se a gente for falar, por exemplo, sobre xenofobia, a xenofobia ela é uma forma de racismo. E aqui qual que é a grande questão? A sociedade, o Brasil, a gente vai depois de analisar, o racismo no Brasil ele tem algumas características que muitas vezes eu mascaro o racismo por meio de brincadeira. Que nem uma brincadeira que costumavam falar para explicar bem isso, que eu não sou racista, racismo é crime, e crime é coisa de preto. Mas eu não sou racista. Mas veja que a partir dessa brincadeira, quem só comete crime seriam, no caso, não vou usar o termo pejorativo, mas seriam só os negros. Mas na brincadeira usava o termo preto. Veja aqui como está permeado essa noção racista. Então, muitas brincadeiras, muitas piadas que nós contamos, há um fundo, se a gente for analisar, há um fundo racista. Professor, eu não vou fazer nenhuma piada, eu não posso brincar? Depende, por isso que eu falo, depende muito da pessoa que você vai brincar. Você tem que saber se a pessoa aceita esse tipo de brincadeira ou não. Por exemplo, por que tem que falar quando a gente erra alguma coisa, ou quando faz alguma burrada, fala, esse serviço de preto? Tá? Então você vê que a gente tem um monte de brincadeiras que usa os elementos racistas. E se a gente pegar, por exemplo, hoje, para sair dessa questão do argumento do racismo contra o negro, a gente pode falar, por exemplo, hoje o que eu mais vejo nas redes sociais é pessoas manifestando, seja por meio de brincadeiras ou não, seu preconceito contra os chineses.
né? Ah, por causa que o coronavírus foi criado pelos... Não vou entrar nesse mérito, tá? Ah, foi criado pelos chineses, malditos Xing Ling, e por aí vai. Gente, se vocês pararem para pensar, esse tipo de brincadeira, esse tipo de fala é uma fala racista. Tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as nossas brincadeiras, com as nossas falas. Tá certo? Aqui eu separei algumas imagens, né, para vocês verem a questão do racismo. Nessa imagem, a gente pode ver como os negros eles eram tratados, os negros escravos, eles eram tratados. Aqui é uma imagem interessante, porque eu não sei se vocês sabiam, mas os negros, né, os escravos, eles eram marcados com ferro quente, que nem boi. Então, o escravo ele era uma propriedade. E para saber de quem que o escravo, para saber a quem o escravo pertencia, o que eu fazia? Eu marcava ele com ferro quente. Veja aqui que eu não vejo ele como uma pessoa, eu não vejo ele como um ser humano, eu vejo ele como uma coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, os judeus, eles recebiam as tatuagens no campo de concentração. Lembra quando a gente viu lá o vídeo do Andor? Aqui, né, nós temos duas imagens relacionadas a um dos piores grupos racistas nos Estados Unidos, que é a Ku Klux Klan, né, que é um movimento... quando os negros começaram a ter mais direitos de igualdade dentro dos Estados Unidos, um grupo de brancos se organizou, que eles geralmente chamam de clã, né, a Ku Klux Klan, que é eles já fizeram diversas atrocidades. Eu acho que uma das mais recentes, agora me falha a memória, mas eu lembro que na época da eleição do Obama lá nos Estados Unidos, teve um ataque contra uma família de negros. Eles linchavam os negros, enforcavam, queimavam as casas deles. Eles tacavam o terror, e é um grupo extremamente racista. E aqui nós vamos para o racismo dentro do Brasil, certo? Para a gente entender o racismo no Brasil, de uma forma geral, é necessário entender que o racismo no Brasil se dá por uma construção histórica. Aqui, eu peço Vênia para me referir em especial ao racismo contra os negros, que é o mais eminente aqui no Brasil. Então, trata-se de uma construção histórica desse racismo que vem desde o período da escravidão. Que o negro ele é visto como uma coisa, como ele era visto como um objeto. Tá? Se nós pegarmos aqui, mesmo quando o Brasil se torna independente, se mantém a escravidão, certo? Então veja que o Brasil, a política brasileira não, como posso falar assim, da independência não considerava essa questão da igualdade entre os brancos e os negros. Se a gente for pegar assim, o fato que se dá pelo império, pelo reinado da família de Bragança ter acabado, se dá pela princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, que os fazendeiros, eles não, que eram donos de escravos, não ficam contentes com isso, né? Então promovem aqui o golpe da República. Nós perceberemos que aqui, por um bom tempo, os negros eles eram proibidos de entrar em universidade, se quer pisar na universidade, se quer ter direito à educação. Então, por isso que eu falo que o racismo, no caso do Brasil, mas de uma forma geral, trata-se de uma construção histórica. Tá? O racismo ele não surge do nada, você tem todo um aparato. Aí aqui eu acabei puxando um pouco de sardinha para o lado do direito e falar um pouquinho aqui então sobre atualmente quais são os mecanismos que nós temos para prevenir o racismo no Brasil. A Constituição de 1988 vê como princípio fundamental aquilo que, se alguém já ouviu que é uma cláusula pétrea, não pode ser mudado isso na Constituição, tá certo? O princípio de igualdade de raça, cor, sexo, entre outros. Ou seja, veja aqui de novo, aqui ainda, em 1988, a utilização do termo raça. Tá? Se nós formos pegar, o certo seria falar grupo étnico. Tá? Ver também a utilização aqui da cor, um aspecto biológico. Né?
Então, veja o uso desses termos. Então, a Constituição prevê isso, que o negro, o branco, o indígena, o asiático, todos esses grupos étnicos são iguais, tá? É o princípio de igualdade, ok? Até então, tá? Então, como posso falar assim? A Constituição que nós usamos é de 88, mas nós usávamos o Código Penal, né? Então, por exemplo, que estabelece quais são os crimes, penas e por aí vai, grosso modo, ele é de 1940. E esse código não prevê, e até hoje não prevê, o crime de preconceito, tá? O crime de preconceito racial. Então, o que as pessoas... se eu sofresse discriminação, se eu sofresse preconceito, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que entrar com uma ação de injúria. E olha a pena, a pessoa que era condenada por injúria pode sofrer uma detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? Se for então só, por exemplo, vamos usar aqui, né? Eu estou conversando com a Amanda fica brava comigo e ela fala assim, cala a boca, seu preto. Né? Então, nossa, me senti ofendido, fui lá, instaurei o processo lá, entrei contra um processo judicial por injúria contra a Amanda, peguei as testemunhas e tal, ficou comprovado que ela usou o termo preto para me ofender e por aí vai. O que pode acontecer com ela? O juiz pode determinar para ela pagar uma multa, tá? Ou senão ela vai ficar detida por 1 mês ou a 6 meses, dependendo da gravidade da injúria. Agora, se tiver agressão, ou se chegar aquilo que o direito fala, vias de fato, né? No caso, por questão dessa injúria, por aí vai, eu acabar cometendo um homicídio, além de responder pelo processo de homicídio, aí a pena por injúria pode pegar eu posso pegar reclusão de 1 a 3 anos e a multa. Tá? Mas você vê que, mesmo assim, eu não tenho uma legislação própria para injúria, para o preconceito racial. Essa questão do preconceito racial, a legislação sobre o preconceito racial só vai surgir em 1989, com a Lei 7.716, que é conhecida também como a lei do crime de preconceito racial. Aí, então, ela estabelece quais são as penas, quais são as punições para qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de manifestação de preconceito contra a raça ou cor. Então, se eu perguntar, no Brasil, preconceito é crime? É. Tá? No Brasil, racismo é crime? É. Tá certo? Aqui eu não posso me manifestar de uma forma preconceituosa, de uma forma racista. Aí aqui, né, eu coloquei como reflexão, que é para vocês fazerem essa reflexão, que é a legislação brasileira, ela é efetiva para impedir a prática de preconceito racial? Ou seja, nós temos um mecanismo jurídico efetivo para coibir essa prática de preconceito racial? Será que com toda essa legislação, o Brasil ele é um país menos preconceituoso? Né? Quais são as características, então, do preconceito racial no Brasil? Como nós podemos caracterizar esse preconceito? E qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa responsabilidade acerca desse tema? Né? Então, como é que nós nos devemos portar em relação a esse tema? Amanda, se você puder, libera seu microfone, que você falou sobre Monteiro Lobato, mas eu não entendi aqui o que você queria comentar sobre ele. A gente ainda tem alguns minutos aí, dá para a gente falar sobre um pouquinho. Esses dias repercutiu mais por conta de alguns livros dele e eu não sabia, no caso dele ser racista. Tá, né? Você tem uma discussão, né, muito grande sobre a questão, né, dos livros deles serem de cunho racista, né? Se você, por exemplo, pegar... Acho que, se não me engano, eles falam isso a partir do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você pegar, por exemplo, a Anastácia e o tio Barnabé, acho que é Barnabé, agora eu não lembro lá o nome do outro, que são negros, eles sempre ficam, né, em posições inferiores, né, aos brancos e diversos outros textos.
você tem de fato essa discussão, tá? Eu não posso falar muito sobre essa discussão do Monteiro Lobato, eu sabia um pouco disso, mas confesso que eu não cheguei a ler propriamente os textos dele, ver qual que é a conotação que ele dá a esses termos, tá? Mas a gente tem que entender um pouquinho o cenário da época dele, né? O contexto que ele está inserido e para poder entender o que ele está falando, o uso do conceito. Né? Porque você vê, por exemplo, na nossa Constituição, que é de 88, 89, a gente ainda tem a presença do termo raça, né? Do termo cor. Então, eu não sei direito qual é a conotação que Monteiro Lobato ele utiliza aí nos textos dele. Então, eu teria que ler para mostrar, para falar um pouco com você sobre isso. Tá certo? Gente, alguém gostaria de fazer alguma colocação, falar alguma coisa em relação ao tema, até mesmo sobre as questões que foram colocadas aí para reflexão? A gente tem ainda mais alguns minutos. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Sim, consegui entender. Tranquilo. Professor, então a sua prova vai estar basicamente focada nisso. A atividade dessa semana é focada só nessa apresentação aqui sobre a raça, é focado nesse tema, né? Raça, etnia e racismo. Tá? Ok. As aulas elas são gravadas e já são disponibilizadas depois para vocês lá no Moodle, né? Então, oriento vocês também a qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, verem a aula gravada por lá, tá certo? Gente, não tendo mais nenhuma dúvida, não tendo mais nenhuma questão ou colocação, eu agradeço a participação de vocês, tá? Desejo para vocês aí um bom final de semana. Não se esqueçam de fazer a atividade e também o que aconteceu com algumas salas, tem aluno que está respondendo as questões e esquece de finalizar. É importante vocês finalizarem lá a questão para já sair o resultado, tá certo? Senão aparece para a gente como se vocês ainda não tivessem feito, tá certo? Não acumulem tarefa para fazer, vão fazendo de acordo com o vocês vão tendo. Qualquer dúvida, eu estou disponível tanto na plataforma Moodle quanto na Agenda Edu, tá certo, galera? Um abração, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Falou, senhor. Bom final de semana. Pra vocês É também. nóis. Tchau, tchau. Nossa. É nóis.